Bom dia, oitavo ano. Olha só, vamos continuar no capítulo 9, Espaço Econômico Africano. E nós vamos hoje para a página 46, Espaço Industrial. A industrialização dos países africanos é consideravelmente menor que a dos países mais desenvolvidos e a dos países em desenvolvimento. Tanto da Ásia quanto da América Latina, tanto uma como a outra, o deles é menos desenvolvido que o nosso. Porém, no norte e no sul do continente existem alguns setores mais desenvolvidos. Indústria petrolífera, têxtil, alimentícia e siderúrgica. No Egito, de óleos vegetais e máquinas agrícolas. Na Argélia, de energia e alimentícia. No Zimbábue, química, metalúrgica, siderúrgica, têxtil, de papel, de máquinas industriais e equipamentos de transporte. Na África do Sul. Por ser um continente muito desigual, a participação da indústria no PIB dos países varia muito. Países como Malawi, República Centro-Africana e Chad têm desenvolvimento industrial muito reduzido, cuja produção não ultrapassa de 20% do PIB. Já Angola, Líbia e África do Sul, por exemplo, apresentam maior participação nesse setor. Aqui embaixo a gente vê a concentração industrial mundial no mapa Mundi, né? E aí mostra esse mapa de 2006, é referência de 2006. A região densamente industrializada, a gente percebe que é mais a região da América do Norte, né? A América do Sul ainda tem uns pontos também industrializado. Nós temos na Ásia, em países da Europa, e na África a gente percebe que é muito pouco. Até na Oceania a gente tem mais do que na África. Aqui mostra regiões industriais da África, só com o mapa. A região industrial da África é em pontos bem pequenos, né, em regiões bem pré-estabelecidas. O primeiro mapa dá uma dimensão da concentração industrial no mundo. Ele mostra ainda o quanto a África está em desequilíbrio, tanto externo, pois apresenta menor concentração entre os demais continentes, quanto interno, pois as poucas concentrações industriais estão localizadas principalmente no sul. Quando analisamos somente o mapa da África com escala maior, observamos outras regiões industriais, mas, mesmo assim, em poucas áreas do continente. Além da África do Sul, há polos industriais nos seguintes países: na Zâmbia, Zimbábue, Nigéria, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito e na divisa entre a República Democrática do Congo e o Congo. Geralmente, a indústria africana se concentra em produtos manufaturados, menos complexos, motores elétricos, equipamentos de transporte, tratores, produtos químicos e de petróleo, processamento de alimentos, têxteis e cimento. Para alcançar mais desenvolvimento e crescimento econômico e também aliviar a pobreza, melhorando os padrões de vida, muitos países se agruparam em organizações de cooperativas, que são as cooperação econômica. Um exemplo é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, formada por alguns países localizados ao sul da linha do Equador. O mapa a seguir mostra os países que compõem essa organização, aqui na página 48. Então, os membros do SADC também fazem parte da União Africana, União da América, o mais abrangente bloco africano, União Africana, formado por todos os países do continente. Então, a gente vê aqui, praticamente todos os países são membros. Os objetivos da União Africana é alcançar maior unidade e solidariedade entre os países africanos e os povos da África, defender a soberania, a integridade territorial e a independência dos Estados-membros,
acelerar a integração política e socioeconômica do continente, promover e defender posições comuns africanas sobre questões de interesse para o continente e seus povos, incentivar a cooperação internacional, levando em devida conta a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promover a paz, a segurança e a estabilidade do continente, promover princípios e instituições democráticas, participação popular e boa governança, promover e proteger os direitos humanos e dos povos de acordo com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e outros instrumentos relevantes de direitos humanos. Estabelecer as condições necessárias que permitam ao continente desempenhar seu papel legítimo na economia global e nas negociações internacionais. Promover o desenvolvimento sustentável nos níveis econômico, social e cultural, bem como a integração das economias africanas. Promover a cooperação em todos os campos da atividade humana para elevar os padrões de vida dos povos africanos. Coordenar e harmonizar as políticas entre as comunidades econômicas regionais existentes e futuras para a realização gradual dos objetivos da União. Investir no desenvolvimento do continente, promovendo pesquisas em todos os campos, em particular em ciência e tecnologia. Trabalhar com parceiros internacionais relevantes na erradicação de doenças evitáveis e na promoção da boa saúde do continente. Em 2019, os países da União Africana estruturaram a Zona do Livre Comércio Continental Africana, que entrou em vigor em 2020, com o objetivo de integrar os blocos regionais, eliminando progressivamente as tarifas aduaneiras e facilitando, assim, o comércio interno entre seus membros. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para que o continente consiga atrair mais capital, é fundamental investir em infraestrutura, como saneamento básico, sistemas de comunicação e transporte. No continente africano, além da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e da União Africana, existem outros blocos econômicos regionais. Pesquise o nome desses blocos. Essa daqui vocês podem pular ou ver por curiosidade, porque é sempre bom a gente aprimorar nossos conhecimentos. O setor terciário, assim como ocorreu no Brasil, com a mecanização do campo e a concentração das terras, os países africanos eles passaram por um processo de transformação do campo. Isso ocorreu a partir da década de 1980 e gerou grande fluxo migratório para as cidades, que sofreram intenso processo de expansão em um curto período de tempo. Com isso, o setor terciário também cresceu no continente por causa das necessidades de ofertar serviços básicos para a população, como transporte, habitação, educação, entre outros. Desse modo, como em todas as grandes cidades do mundo, centros comerciais e financeiros, universidades, bancos, hotéis e aeroportos fazem parte da paisagem urbana na África. Aqui, olha, está mostrando um safari no Parque Nacional de Chobe, em Kasane, Botsuana, 2019. Os safaris são muito procurados pelos turistas que querem conhecer de perto as belezas naturais das savanas africanas. Aqui na página 50, o turismo é uma das atividades do setor terciário que mais cresce no continente, empregando expressivas parcelas da população da cidade e mesmo das áreas rurais. Além disso, é uma das poucas atividades em que as mulheres estão bem representadas. A África do Sul se destaca como polo turístico por causa das extensas paisagens ricas em exemplares de fauna e de vegetação, atraindo milhares de visitantes interessados nos safaris, que consiste em expedições para observação de animais e seus habitats. Os países da África Setentrional, como Marrocos e Egito, também são bastante procurados, especialmente pelas atrações históricas, culturais e arqueológicas.
como as pirâmides do Egito, por exemplo. Aqui embaixo nós temos um panorama turismo no mundo. E aí mostra, né, a África setentrional, as Américas, a Europa, a Ásia, os lugares e a quantidade, né, que se arrecada com esse turismo. E aí tem uma pergunta aqui com base nos dados apresentados no mapa que vocês irão responder e aí nós vamos corrigir depois. Principais economias do continente. Alguns países se destacam no cenário econômico africano, apesar de também apresentarem fortes contrastes internos, que podem ser reduzidos com investimentos em política, infraestrutura e educação. Vamos conhecer as características das três maiores economias da África em 2018. A Nigéria, África do Sul e Egito. Nigéria, economia rica, país pobre. Em 2018, a Nigéria foi considerada a maior economia da África, com um PIB de 397 bilhões de dólares. As atividades econômicas do país são diversificadas. Na agricultura, que responde por quase 21% do PIB nacional, destacam-se as grandes lavouras comerciais de exportação, as plantações de cacau, seringueira e dendê. Nas áreas úmidas do sul, de amendoim, nas áreas semiúmidas de algodão no Sahel. Essa atividade concentra a maior parte da mão de obra do país, cerca de 70%. A pecuária também tem destaque no norte do país. O milho, o sorgo, a mandioca e o inhame, obtidos em cultivos de subsistência, constituem a base alimentar da população, cuja densidade demográfica é elevada, com mais de 191 habitantes por quilômetro quadrado. Além de solos favoráveis, a Nigéria tem grandes recursos minerais em seu subsolo, como ferro, estanho, ouro, diamantes, carvão, gás natural e especialmente petróleo. Esses recursos, aliados à farta hidroeletricidade, favorecem a industrialização no país, que responde por 22,5% do PIB nacional. A Nigéria é grande produtora de petróleo e derivados, que corresponde a mais de 95% das exportações do país. A China, a principal importadora desse produto, tem feito investimentos bilionários no país, principalmente no setor petrolífero, em parcerias com empresas nacionais. No cenário industrial, destacam-se produtos têxteis, alimentícios, químicos, cimento e aço. Quanto à população, o país apresenta um elevado crescimento demográfico, principalmente pelas altas taxas de fecundidade, em média, cerca de 5 filhos por mulher. Isso resulta em uma crescente população jovem, que em condições favoráveis pode ser utilizado no mercado de trabalho, impulsionando o desenvolvimento econômico. Apesar das riquezas produzidas e exportadas, cerca de 60% da população nigeriana vive abaixo da linha de pobreza, assim como acontece na maioria dos países africanos. A ambição pelo enriquecimento e os conflitos internos facilita a corrupção, que beneficia uns poucos em detrimento da maioria. A exploração de ouro e diamantes, por exemplo, presta-se facilmente à clandestinidade e ao contrabando, favorecendo apenas poucos grupos nacionais articulados aos grupos estrangeiros que financiam a atividade. Na segunda aula, a gente continua com África do Sul, potência econômica, na página 52, ok? Então, até a próxima.